pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk com Gabi. E aí, gostaram do nosso novo visual? Deixem seus comentários aqui embaixo e já aproveitem para se inscrever no canal, caso ainda não tenham feito a sua inscrição. Hoje eu vou bater um papo com a doutora Bruna Baeza, médica, ginecologista e obstetra, que vai falar sobre a saúde da mulher no geral. Para falar comigo, já sabem, é só me adicionar no Instagram, no @doutora Gabriela Silveira, ou comentar aqui no vídeo. E claro, se gostarem desse papo, não esqueçam de deixar o joinha, pois isso ajuda muito o nosso podcast. Então, vamos ao trabalho. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, Gabi. Adorei o convite. Obrigada por ter aceitado. Bom, para quem não sabe, a Bruna ela é minha médica. Ela foi, inclusive, a médica responsável por trazer a Estela ao mundo. Então, serei grata eternamente. E antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco sobre o seu trabalho. Bom, eu sou médica ginecologista e obstetra. E eu atuo principalmente na parte de parto humanizado, acompanhamento de obstetrícia e pré-natais de baixo e alto risco, a gente chama hoje de risco habitual. Também sou especialista em ginecologia minimamente invasiva, que é aquela área da ginecologia que faz histeroscopia e videolaparoscopia, em colposcopia, patologia do trato genital inferior e por aí vai. Então, eu consigo acompanhar a mulher em todas as fases da sua vida, desde a primeira menstruação até a menopausa. Ótimo. E aí, aproveitando, hoje a gente está gravando esse podcast no Dia Internacional da Mulher. Então, nada melhor do que começar, né, do que abordar esse tema nesse dia tão importante, que faz parte da sua profissão. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre quais são os exames básicos de acordo com cada fase da vida da mulher que a mulher deve fazer. Eu acho que é importante primeiro frisar quando que a gente leva uma menina ao ginecologista a primeira vez. É uma situação em que as mães se veem um pouco perdidas. Você ainda não chegou nessa fase, mas calma que ela vai chegar. A gente fica naquela de só quando a menina menstrua que ela deve ir no ginecologista e não necessariamente, né? Às vezes meninas que têm queixas genitais ou ardências urinárias e algumas questões relacionadas mesmo ao trato genital, elas já podem ser abordadas por um ginecologista, de preferência algum que tem especialidade infanto-puberal. E a partir da primeira menstruação, sim, elas devem ser acompanhadas anualmente. Eu brinco com as minhas pacientes que o ginecologista nada mais é do que o clínico geral da mulher. Então, a gente não precisa saber tratar tudo, mas a gente tem que saber investigar tudo. Porque, provavelmente, esse é o único médico que aquela mulher passa regradinho todos os anos. Então, a gente tem que pesquisar de tudo e se a gente encontra alguma coisa, a gente encaminha aí sim para um especialista, né? Pensando nas fases da vida da mulher, então, na adolescente, a gente vai focar principalmente na educação sexual, na prevenção de doenças, na prevenção de uma gravidez não desejada. A partir da primeira relação sexual, a gente deve começar a coleta do exame de Papa Nicolau e ela vai até o final dessa vida sexual ativa. Essa paciente também pode ser submetida a exames mesmo que não tenha tido relação sexual, por exemplo, exames de ultrassom pélvico, aquele que é feito pelo abdômen e não precisa ser transvaginal. Exames laboratoriais, avaliações hormonais e vai depender da demanda de cada uma. Já na maturidade, a partir dos 20 anos, a gente vai sim colocar o transvaginal, o exame da mama. Ele não é uma rotina, mas pelo menos o exame físico ele deve obrigatoriamente ser feito anualmente. E na suspeita de qualquer coisa, a gente precisa pedir ultrassom de mama. Eu gosto de, como eu falei, ampliar essa abordagem e sempre fazer a avaliação do abdômen total, da tireoide, da questão hormonal, riscos de doenças futuras. Sim. E aí, quando a gente chega mais para perto da menopausa, a gente vai começar a focar mais na saúde óssea, na questão hormonal mesmo, nos sintomas ali do climatério, como que a gente pode vir a prevenir isso mais para frente. Ótimo. Eu acho que isso é bem importante, essa sua abordagem, porque, como você disse, é o médico que a mulher vai, né? E aí, a partir dali, encontrando alguma coisa, né? E assim, não foram poucas as vezes que eu encontrei coisas que não são da minha especialidade, mas que a tempo pude encaminhar para o colega e as pacientes terem aí um bom desfecho por conta disso. Legal. Você tem quase 15 anos de formada e você já deve ter, inclusive, visto muita coisa, como você disse, né? Dá para dizer que hoje em dia, com tanto acesso à informação, as mulheres elas estão se cuidando melhor nessa questão da saúde, desde jovens, ou há um paradoxo nisso?
Eu acho que é um paradoxo. E, nossa, você falando que eu tenho quase 15 anos de formado, já vem, né, um peso nas costas. Você fala, meu Deus, o tempo voou e eu não vi. Passou. Mas, de fato, acho que o maior legado desses 15 anos é a experiência, né? Sim. E o contato diário com os pacientes, que vai enriquecendo a nossa prática clínica e também a nossa vida, né? Você que também atua com os pacientes sabe o quanto esse contato humano é importante. Então, eu acho que tem, sim, um paradoxo no cuidado geral da mulher, né? Ao mesmo tempo que hoje em dia nós temos informação fácil, a gente consegue acesso, né? Em tempos anteriores, no tempo das nossas mães, não existiam redes sociais, internet, essa facilidade que a gente tem hoje em dia. Mas também, eu acho que hoje em dia as meninas, principalmente as mais novas, elas estão mais destemidas. Então, talvez o avanço nos cuidados, nos tratamentos, e a gente vê que hoje em dia, principalmente as doenças têm mais chance de cura, a gente acaba negligenciando um pouco a prevenção, né? Então, a gente tem vacina para tanta coisa, e aí você vai ver a porcentagem de pessoas vacinadas é tão baixa. É verdade. Então, eu acho que temos a informação. Também temos informações erradas, né? Fake news e sites e Instagrams que não são de confiança, né? Então, acho que uma boa recomendação é seguir sempre profissionais da área, né? Que vão falar coisas que têm fundamento, têm embasamento. Sim. E parar de ficar divulgando notícias temerosas por aí, porque isso mais atrapalha, gera medo e as pessoas deixam de cuidar de si mesmo, muitas vezes por conta desse medo. Eu acho que você disse tudo. A gente vive na era da influência digital, né? E a influência digital nem sempre ela é positiva. Nem sempre. Infelizmente, tem muita gente que tem a palavra, tem a visibilidade, mas não tem o conteúdo suficiente para falar sobre isso. E muitas vezes a pessoa não fala nem querendo incentivar, né? Às vezes fala da sua experiência pessoal. Aí, olha, eu fiz tal exame, eu fiz tal tratamento e para mim deu certo. Mas então, isso é o seu caso. E medicina é individualização. Se a gente for achar que o que a vizinha fez vai ser bom pra gente, a gente pode se dar muito mal. Eu até pensei agora, mas vou deixar um pouquinho mais pra frente, porque a gente vai falar um pouquinho sobre DIU. E aí eu pensei muito nisso, porque DIU é um assunto que é muito assim, não, eu coloquei, não sei o que, enfim, vou deixar mais pra frente. Muito. Bom, ainda pensando num público mais jovem, as ISTs, antigamente chamadas de DSTs, continuam sendo uma preocupação, ou pelo menos deveriam ser. Outro dia eu li que os jovens já não se preocupam mais com a questão da AIDS, por exemplo, já que hoje em dia dá para controlar bem a doença. As pessoas não morrem mais disso, o que é um absurdo esse pensamento. Então, como você vê essa relação do jovem que já está começando a vida sexual e as ISTs? Bom, eu acho que educação sexual é a base de tudo, né? E eu fico feliz, por um lado, de ser ginecologista e poder levar isso para as meninas nessas primeiras consultas ginecológicas. Sempre é um tema muito abordado, que a mãe está presente, mas a gente conversa a respeito disso, conversa sobre doença, sobre gravidez, e a gente mostra para ela que ao mesmo tempo que a gente menstrua e a gente pode começar a descobrir a relação sexual e a vida sexual, a gente tem o lado muito bom, o lado que é prazeroso, mas traz consigo uma responsabilidade enorme. O que me preocupa mais é a questão dos meninos. E eu, como mãe de 2 meninos, me pergunto: qual é a mãe que leva seus filhos num urologista para falar sobre educação sexual no começo da puberdade? Isso não existe, isso não existe essa tradição, não existe, enfim, essa rotina. Soa até estranho pra gente, né? Então tá aí também um ponto fundamental nas nossas casas pra gente conseguir, no momento adequado, com as palavras adequadas, mas conversar com esses adolescentes, pré-adolescentes, explicar os riscos. E colocar medo no sentido de mostrar que eles não são imunes ao perigo, porque adolescente tem muito isso na cabeça, né? Não, comigo não vai acontecer nada, eu não tenho esse perigo. Mas eu acho que a base de tudo é a educação, né? É conversar desde dentro de casa, levar para consultas ginecológicas as meninas, no caso. E a questão do uso do preservativo, só para você ter noção, dados da OMS mostram que por dia são registrados mais de 1 milhão de doenças de infecções sexualmente transmissíveis curáveis. Mais de 1 milhão por dia, que
que são curáveis. Muitas delas têm prevenção, seja com preservativo, seja com vacinas. Então eu acho que a gente ter uma saúde sexual, ela é extremamente importante, porque infecções que a gente adquire na adolescência ou no começo da vida adulta podem repercutir seriamente o resto das vidas, inclusive algumas podem levar até a morte. Sim. A questão que você falou da AIDS, de fato, graças a Deus, os antirretrovirais, eles estão muito evoluídos em questão de controle de multiplicação de vírus, em sintomas, na não progressão do HIV positivo para a AIDS, né? Então, as pessoas perdem um pouco desse medo, esquecem o que já vivemos, né? O caos que foi o começo do vírus. Mas você ter a presença do vírus e, de fato, ele cresceu, o HIV cresceu no Brasil, enquanto em todo o mundo reduziu. De 2010 a 2018, o Brasil teve aumento de casos positivos para HIV. Então a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Não vai acontecer. E uma coisa muito comum de adolescente, achar que quem vê cara vê coração, né? Mas aquele menino é tão bonitinho, tão cheiroso, tão limpinho, você não sabe por onde ele andou. Então, quem vê cara de fato não vê coração. E usar o preservativo não é no primeiro contato, não é só de um ponto para frente, é desde o primeiro contato até o final e em todas as relações. Isso deve ser um hábito. E também quebrar aquele tabu de que só o menino tem que levar a camisinha na carteira, né? Lembra, né? Quando a gente era adolescente, imagina que uma menina não vai ter. Imagina, ela tá pensando o quê? Então, hoje em dia, se preocupar, né? Hoje em dia, você, menina, tem que se preocupar com você mesmo. Você tem que levar a camisinha na sua carteira. Você tá saindo, entre aspas, mal intencionada. Pelo contrário, você tá muito bem intencionada em se prevenir de qualquer coisa que possa acontecer. Até porque, às vezes, com eles não acontece nada. E com a menina, né? Exatamente. Para grande parte das infecções sexualmente transmissíveis, o homem é um ótimo transmissor, mas ele é um péssimo hospedeiro. Então, por exemplo, falando da infecção que mais cresce e que é silenciosa, o HPV. O HPV é um vírus sexualmente transmissível e que gera pouquíssimos sintomas ou nenhum sintoma, né? O homem, por exemplo, a taxa de câncer de pênis, ela é abaixo de 1%. Enquanto o câncer de colo uterino é o segundo câncer mais prevalente na mulher brasileira. Então, para vocês verem a discrepância, o homem transmite para várias mulheres, mas ele elimina. Porque o pênis é um órgão queratinizado, arejado, que não é um bom local para replicação viral. Já o colo uterino é úmido, é escondidinho. Eu brinco que é tudo quentinho, escondidinho, lugar perfeito para as doenças sexualmente transmissíveis. Muito bom. E antes da gente falar sobre gravidez, vamos falar um pouquinho sobre como evitar, né, a gravidez. Então, o preservativo, ele é sempre o método mais indicado. Mas hoje em dia, o DIU, por exemplo, ele tá muito em alta, né? E ele também é um pouco mais avançado. O que você pode falar sobre isso? Quais são as recomendações para quem não está querendo engravidar? Pílula, anticoncepcional, injetável, o dispositivo intrauterino, o preservativo. Como evitar a gestação de uma forma segura? Então, a gente usa o preservativo em todas as relações por uma questão de doença sexualmente transmissível, né? Então, ele já vai nos ajudar nesse sentido e também prevenir gravidez, mas o preservativo, único e exclusivamente, ele não é um ótimo método para prevenção de gravidez. Existe falha do método, né? E uso também errado. Então, pensando nos métodos contraceptivos mais eficazes, a gente tem notado um avanço na questão dos LARCs. LARCs são os métodos de longa duração. Por quê? São métodos em que a mulher não precisa ficar lembrando todo dia. As dosagens hormonais, quando presentes, são mais baixas e geram menos repercussões, menos efeitos colaterais. São reversíveis e têm uma eficácia fantástica. Então, pensando nos DIUs, por exemplo, que são tipos de LARCs, a gente tem o sistema intrauterino, que é liberador de levonorgestrel, então é o DIU Mirena ou DIU Cailina, nome comercial. Tô falando porque só existem esses. E a gente tem os DIUs de cobre com prata, cobre puro. A gente vai ter duas categorias, né? Os DIUs de cobre, que são aqueles sem hormônios, em que a paciente ela vai continuar menstruando normalmente. Tá bem direcionado para pacientes com contraindicações hormonais ou aquelas que gostam de ver o ciclo menstrual acontecer, querem conhecer o corpo. Ele tem um efeito colateral que também é para
pessoas assim específicas, por isso que tem que ser individualizado. Ele pode aumentar o fluxo menstrual, tanto em fluxo, em quantidade, quanto em intensidade. E ele pode, em algumas pacientes, também gerar cólicas. Já os SIUs, que são os sistemas intrauterinos, que têm hormônio, eles têm o efeito contrário. Então, a ideia dos SIUs é diminuir fluxo. A gente vai ter uma boa parte dessas mulheres que vai ficar em amenorreia, então não vai menstruar. Uma outra boa parte que vai ter um fluxo leve todos os meses. E baixíssima taxa de mulheres que sangra irregular e que não se adapta. Ele também tem a tendência de melhora de cólicas, né? Então ele deixa como se fosse o útero inativo, vamos dizer assim, porque não espessa o seu endométrio. E em contrapartida, os ovários continuam ativos. Então você continua ovulando, você continua tendo ciclos, né? Isso é ótimo, porque a gente não tem bloqueio de todos os hormônios como uma pílula, por exemplo, faria. Você continua tendo seus altos e baixos do ciclo, então veja que o DIU, qualquer tipo de DIU, ele não vai melhorar sintomas de TPM, por exemplo, mas ele também não vai gerar efeitos colaterais, como por exemplo, baixa libido. Ele tem como efeitos possíveis também numa parcela de pacientes específicas, ele pode piorar a pele. Você já deve ter visto bastante isso na prática clínica. Às vezes, DIUs acabam causando acne, em algumas pacientes até queda de cabelo, inchaço. Às vezes a gente nota mais cistos ovarianos. Mas, repito, sempre esses métodos têm que ser individualizados. A gente faz uma anamnese e um exame físico muito completos para tentar adequar o melhor método para cada paciente. Sim. E óbvio, cada organismo é um organismo. Então a gente tem que fazer um teste. Você colocou um DIU, não está feliz com ele? Eu sempre falo, espera pelo menos 6 meses. Porque os 3 primeiros meses são meses de adaptação, tanto para o de cobre quanto para o hormonal. Vamos esperar 6 meses. Deu 6 meses, não, está péssimo, minha pele está horrível, estou sangrando muito, estou com cólica, enfim, seja qual for a sua queixa. A gente tem algumas estratégias para tratamento, mas caso elas não sejam suficientes, aí a gente tem que tirar o DIU e pensar em um outro método. E hoje tem um monte, tem adesivo, pílula, hoje a gente tem pílulas com hormônios bioidênticos, então pensar que são moléculas que são feitas em laboratórios, mas que são similares às que nós produzimos. Então não são coisas completamente artificiais. Isso gera menos efeitos colaterais e simula melhor o nosso ciclo. A gente tem adesivo, a gente tem o injetável. Então a gente tem várias formas de administração. E eu acho que também vale a gente dizer, né, Bruna, que isso é algo até que a gente conversou na minha última consulta. Que eu acho que é uma dúvida, às vezes, que a gente tem. É que não existe também algo que vai melhorar tudo, né? Não existe. Essa consciência, eu acho que ela tem que estar presente. Então, eu coloquei um DIU e, mas eu vou tirar porque aconteceu isso e isso. Mas eu acho que é muito difícil você encontrar um método que você vai estar completamente feliz com tudo. Eu não tô dizendo que não vai acontecer. Eu acho que tem mulher que vai passar por isso. A gente tem que tentar adequar ao máximo para a expectativa daquela paciente. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que usam DIUs hormonais e não menstruam e não gostam dessa situação. Então, essa paciente, quando colocou o DIU, deveria ter sido informada. Olha, esse DIU que você está escolhendo, ele pode bloquear a sua menstruação. Assim como os implantes que a gente põe no braço, de progesterona. Assim como pílulas de uso contínuo. Então, esses métodos, eles podem sim bloquear a menstruação. E nem todas as mulheres vão ficar satisfeitas com isso. Sim. Agora, enfim, a gravidez. Como você tem enxergado o tratamento dessas mulheres ao longo do tempo, a questão do pré-natal, dos procedimentos atuais e o que mudou nos últimos anos? Eu acho que o que mais mudou, é inegável, é a idade que as mulheres engravidam, né? Atualmente a maioria das mulheres, né? A gente pensa em se formar, constituir carreira, para depois pensar em ter filhos. Então, é crescente o número de mulheres que engravida após os 35 anos, o que não era uma realidade há 30 anos atrás. Dito isso, as técnicas de reprodução assistida têm caminhado junto. Então, as gestações após fertilização in vitro, elas são cada vez mais frequentes. E é obrigatório que todos os obstetras saibam lidar, inclusive com esse público que já tem idade mais avançada, tem risco para desenvolver certas doenças específicas e que foi submetido a técnicas de fertilização in vitro. Além disso, acho que
Pensando no acompanhamento pré-natal, também evoluímos muito na questão da suplementação. O que antigamente era um comprimido de sulfato ferroso, hoje em dia sabemos que tem infinitas outras vitaminas e minerais que podemos adequar e fazer com isso prevenção de doenças na gravidez, tratamento de certos distúrbios na gestação. Então, acho que estamos cada vez mais focados na saúde da mulher como um todo. Tá. E você é especialista em parto humanizado. Geralmente, quando a gente fala disso, muitas pessoas pensam em clínicas especializadas ou até mesmo um parto em casa, porque elas não sabem, às vezes, associar o que é, né, esse parto humanizado. É possível trazer essa realidade de parto humanizado para dentro dos hospitais? Gabi, antes de responder isso, deixa eu complementar uma coisa na pergunta anterior. Outra coisa que também avançamos muito foi em relação aos exames de imagem na gestação, né? Os ultrassons hoje são muito mais detalhados, com qualidade, tanto técnica, né, dos médicos quanto dos aparelhos. Então, através dos ultrassons, a gente consegue ter ideia, inclusive, de riscos do desenvolvimento de doenças, como pré-eclâmpsia, restrição de crescimento fetal, risco de parto prematuro. Então, os ultrassons morfológicos hoje em dia são um show à parte, porque a gente consegue avaliar cada pedacinho do bebê. E assim a gente tem no pré-natal muito mais assertividade e segurança nesse acompanhamento. Ah, legal. Agora falando da questão do parto humanizado e de como trazer, né, os partos domiciliares para o hospital. A questão da humanização de parto, ela é uma crescente desde os anos 2000, em que a gente vinha de uma leva de cesarianas à torta e à direita. Então, as taxas de infecções hospitalares, de hemorragia, de complicações por conta desses procedimentos estavam aumentando exponencialmente. O Brasil era um dos líderes nesse ranking. Então, a gente começa com um movimento contrário, de calma. A gente sai do parto em casa, vai para um parto totalmente operatório e hospitalar. Então, a gente não tem que ser de extremos. Hoje em dia, a gente consegue ver que é possível oferecer para essa gestante, para essa parturiente, um parto seguro, em ambiente hospitalar, mas também que tenha todo o acolhimento e a humanização possíveis dentro de casa. É também uma coisa que está cada vez mais em voga nas maternidades. As maternidades atualmente, elas estão se remodelando. As salas de parto hoje em dia, elas simulam um quarto. A gente não vê mais aqueles equipamentos à mostra, aquela coisa de hospital, aquela coisa fria. Hoje em dia, quanto mais quente, mais acalorado o ambiente, a gente sabe que isso, inclusive, vai melhorar a secreção hormonal dessa paciente. E a gente consegue fazer com que ela tenha uma experiência mais saudável, uma experiência mais positiva de parto, mesmo estando em ambiente hospitalar. Ainda assim, existem mulheres que têm preferência pelo parto domiciliar, que ele pode ser realizado por equipes pré-determinadas, mas o mais importante é que essas pacientes sejam extremamente bem selecionadas para passar por essa experiência. Entendi. E aí, já aproveitando, eu queria te perguntar sobre essa humanização do parto. Ele necessariamente deve ser um parto natural para você dizer que ele foi um parto humanizado, ou é possível fazer essa humanização também numa cesárea? Isso é um mito gigantesco que a gente precisa quebrar. Então, humanização de parto não diz a respeito da via de parto, de onde o bebê nasce. Então, a gente pode ter o parto natural, que é aquele parto vaginal sem anestesia nenhuma. A gente pode ter o parto normal com analgesia de parto. E a gente pode ter o parto cesariana. Até também podemos ter os partos operatórios, que são o fórceps e o vácuo. De todos esses tipos de parto, dessas formas de nascimento, a humanização pode estar presente. Porque a humanização nada mais é do que mudar o olhar do obstetra. É mudar o olhar e o foco para a paciente, para os seus desejos, para a sua vontade, respeitar sempre que possível, obviamente dentro, né, ali da segurança do momento, mas a gente respeitar. Então, humanização é muito mais de respeitar a fisiologia, de deixar a natureza agir sem ficar intervindo. Então, hoje, a gente tira o pé do acelerador na hora do parto. A gente respeita o timing de cada gestante. A gente monitora muito bem esse feto e a gente deixa com que as coisas aconteçam naturalmente, com o mínimo de intervenções possíveis. Então, por exemplo, coisas que já caíram por terra. A episiotomia, que é aquele corte que é realizado no períneo. Sim. Hoje, os casos em que ela é necessária, assim, são muito, muito, muito raros, tá? Principalmente ligado a partos operatórios. A gente evita
O rompimento de bolsa artificial quando não há uma indicação precisa, evita o uso de soro para todo mundo. Então, são métodos que antigamente eram usados para apressar o parto. Então, vamos fazer nascer. Hoje em dia, não. Deixa, se a coisa estiver fluindo bem, se o bebê está bem, se a mãe está bem, a gente respeita. E essa paciente, dentro do contexto da humanização, é uma paciente que, principalmente primeiro parto, você nunca passou por aquela experiência. Então, você pode ter uma ideia inicial de que eu quero um parto natural. Eu não quero anestesia, eu quero sentir as dores, eu quero viver isso. E é muito válido. Mas você nunca passou por isso, você não sabe como você vai reagir a esse momento. Então, eu acho que é totalmente uma humanização você poder oferecer para essa paciente, caso no momento do parto aquilo já não esteja sendo mais uma experiência positiva. Sim. E eu falo isso para você e eu acho que eu cheguei a comentar isso no seu parto. Para mim vale muito mais do que um parto normal ou um parto cesárea, uma experiência positiva de parto. E isso a gente pode levar também para um parto cesariana. Em casos específicos a gente precisa inclusive fazer cesáreas agendadas. Tem pacientes que correm riscos de ficar esperando o trabalho de parto. Sim. No caso das cesáreas, a gente tenta fazer o ambiente o mais acolhedor possível, como se a gente simulasse o ambiente intrauterino. Então a gente deixa as luzes apagadas, a única luz ligada na sala é o foco operatório, que é retirado do rostinho do bebê quando ele nasce. Lembrar que o bebê está num ambiente escuro, então você sair aqui e ver um monte de luz, isso pode irritar o olhinho do bebê. A gente deixa o cordão pulsando até ele parar de pulsar. Isso a gente sabe que aumenta os níveis de hemoglobina e diminui muito, drasticamente, a anemia nos primeiros 6 meses de vida. A gente põe o bebê em contato pele a pele. O colo da mãe é o lugar ideal desse bebê, onde ele vai ter calor, amor, temperatura, onde ele vai se sentir seguro. A gente oferece a amamentação na primeira hora de vida, inclusive nos partos cesariana. Isso é possível. A mãe pode amamentar se o bebê assim quiser e demonstrar sinais. A gente pode colocar uma música ambiente que essa mãe escolha, que traga relaxamento e uma sensação positiva para ela. Enfim, eu acho que são todas formas que a gente tem de fazer esse ambiente ser mais acolhedor e deixar de ser aquela sala cirúrgica fria e gelada e a paciente que chega tremendo, aquele ar-condicionado no talo. Hoje em dia a gente não usa ar-condicionado porque a ideia não é o conforto do cirurgião, a ideia é o bem-estar do bebê. Então, eles estão sempre na nossa preferencial. Sim. Não, eu já me emocionei 1000 vezes lembrando, você narrando e eu lembrando o parto da Estela. E eu acho que algo que eu senti, além de tudo isso que você comentou, eu vivi essa experiência junto com você e nunca vou me esquecer, porque eu não tive uma experiência tão positiva assim na minha primeira filha. Já comentei, inclusive, aqui também no podcast sobre isso, mas eu acho que também é o carinho de toda a equipe. Porque até mesmo as pessoas que não estavam em contato comigo, né, da forma que o médico sempre tá, da forma que você estava, mas a equipe também, ela também estava preparada para passar essa humanização, né? Sim. Então eu não consigo me esquecer, por exemplo, do carinho da enfermeira o tempo todo ali, passando a mão na minha mão e perguntando se estava tudo bem, se não estava. E na hora da anestesia, né, eu tive que passar pela cesárea, ela colocando a mão aqui no meu ombro. Então são situações assim que quando eu me lembro do parto, que fazem total diferença. E eu acho legal a gente trazer esse assunto aqui para que as pessoas que não conseguem passar por um parto normal, para que as mães elas não se sintam mal, que elas não se sintam às vezes menos mães, né? Porque diminuídas, porque simplesmente não deu para acontecer. Eu gostaria muito, mas não deu para acontecer em nenhuma das vezes. Mas eu consegui ver através, né, do meu último parto que tinha como ser incrível, assim, que tinha como passar por essa experiência da cesárea também, tendo esse lado mais emocional e não aquela coisa simplesmente, agora vamos lá, vamos abrir a barriga, sai o bebê e né, nem vem pro colo da mãe e já vai fazer exame, e, enfim. Eu acho que tem como, né, deixar isso o mais humanizado, né? Sim. Eu fico muito feliz que você tenha essa lembrança. Isso acho que é o principal legado que eu posso deixar.
lembrança das pessoas felizes em seus partos, independente de como eles foram. Porque se eu pudesse ter um poder, esse poder seria de dar a vocês o parto dos sonhos. Mas infelizmente eu não tenho. Infelizmente tem coisas que fogem da minha mão e que a gente só vai ver no momento do trabalho de parto ou muito próximo ao início do parto, né? No seu caso, por exemplo, né? De um dia para o outro, o líquido da Estela secou e a gente tinha ali, inclusive, um risco infeccioso, por isso a gente acabou optando pela segurança de um parto cesariana, já que a gente não podia fazer uma indução medicamentosa, porque você tinha uma cesárea já da Estela, da Elisa. Então, o que eu acho importante, sabe, Gabi, é que a gente tente mostrar para as mulheres, para todas, que ser mãe é muito além de por onde o seu filho nasceu. É muito além de se você amamentou ou você não amamentou. A gente tem tantos desafios, né? A maternidade é uma coisa tão pesada em vários sentidos. A gente é tão cobrada de todos os lados que a gente tem que ser perfeita, a gente tem que se encaixar num molde. Parece que se você não faz aquele checklist da gravidez, do parto, do pós-parto, parece que, nossa, não deu certo pra você. E isso não é verdade. Existem casos e casos. A partir do momento que a equipe médica, você falou da questão da enfermeira, a gente tem uma equipe de parto humanizado, não é a médica a doutora Bruna, a gente tem uma equipe que trabalha em sinergia e que vê esse momento da forma que ele deve ser visto. É o dia mais especial da sua vida. A gente está ali para fazer esse dia de fato acontecer. A gente não está ali para ser as estrelas do momento. Pelo contrário, a gente está ali para ficar atrás das coxias e deixar você e o seu bebê serem as estrelas. Então, gostaria eu que todas as mulheres pudessem ter essa atenção, que eu acho que a gente iria desmistificar muitas coisas. Inclusive essa questão de, eu tive cesárea, então... Inclusive as pacientes que optam por uma cesárea. Por vontade, ela sabe dos riscos, dos benefícios, mas ela prefere uma cesárea, é legítimo. Enquanto ela tem informação, isso é legítimo, ela não tem que ser julgada ou apontada, porque a gente nunca sabe as dores, os medos que tá na pele, que a outra pessoa passa. Então, como médica, a gente só tem que respeitar, acolher, informar e fazer com que seja o melhor possível. Sim. E aproveitando esse momento, tem algum caso que você gostaria de contar que marcou muito, assim, a sua carreira? Eu tenho inúmeros casos, né? E assim, como eu trabalho numa clínica de reprodução humana, eu faço pré-natais de muitas pacientes que tiveram, assim, barreiras gigantescas. Toda vez que me perguntam isso, eu lembro de uma paciente muito querida, que ela engravidou aos 49 anos. Foi uma gestação com óvulo doado e o sêmen do marido. Ela tentou com óvulos próprios, mas com 49 anos essa chance é praticamente nula. Então ela aceitou a doação de óvulos e engravidou por FIV. Acho que talvez ela foi a paciente que tinha a idade mais avançada, que eu já acompanhei. E quando a gente começou o pré-natal, falava, meu Deus do céu, risco aumentado de pressão alta, de diabetes, de tudo que você pode imaginar, essa paciente tinha, por conta da idade. Só que ela é nutricionista. E o marido também é nutricionista. Então eles seguiram à risca. Sabe aquela pessoa que se planejou tanto para esse momento e quando ele de fato aconteceu, ela fez tudo que estava ao alcance para que fosse tranquilo. E ela fez tudo bonitinho, ela fazia caminhada, ela fazia atividade física, ela se alimentava perfeitamente bem. Essa paciente, ela não teve um inchaço, Gabi. Ela não teve nada. Ela não teve uma medida de pressão fora do lugar. Então eu uso ela como exemplo, inclusive para as novinhas que engravidam com 20, 30 anos de idade, mas estão acima do peso, não fazem atividade física e acabam desenvolvendo complicações. Então a idade, ela é um fator, mas ela não é determinante se você cuidar do resto, né? Essa paciente em questão não teve nenhuma complicação no pré-natal e ela sonhava com um parto normal, sonhava. E a gente eu sempre conversei muito com ela, porque se ela desenvolvesse alguma complicação no pré-natal, era possível que esse parto normal não fosse seguro, não fosse adequado. Mas como ela foi muito bem no pré-natal, ela já estava, se não me engano, com 41 semanas ou próximo disso. E a gente conversou a respeito da indução de parto, que é um método medicamentoso da gente começar o trabalho de parto. E ela sempre demonstrou interesse de ter um parto natural. Ela queria muito que o corpo dela começasse a sentir e tal, mas estava chegando nas 41 semanas e nada. Falei, vamos internar, vamos fazer a indução medicamentosa por conta do risco, ela aceitou.
Essa paciente ficou internada 24 horas, ela não sentia nada. Eu cheguei e falei, gente, com que cara eu vou falar pra ela que a gente vai ter que ter uma cesárea? Porque antes de eu falar pra paciente que é uma cesárea, quando é uma paciente que é muito parto normal, também acho que eu falei isso pra você. Primeiro dói em mim, pra depois eu conseguir falar. Porque eu passei por essa experiência. Então, eu sempre tento escolher as palavras corretas. E eu falei, deixa eu te examinar. Ela falou, a única coisa que ela sentia era tremor. Falei, deixa eu te examinar. Na hora que eu examinei, ela estava com 7 centímetros. Meu Deus. Juro, plena. Ela tinha acabado de sair do banho. Só tô sentindo tremor. Aí ela foi, eu falei, não, gente, peraí, vai nascer. A gente levou ela pra sala de parto. Essa paciente teve 2 contrações dolorosas, 2 contadas. Ela fez 2 puxos, 2 forças. E essa bebê nasceu. Meu Deus. Super saudável, chorando. Então, assim, eu acho que ela é um grande exemplo de como a gente também tem poder e controle sobre o desfecho do nosso pré-natal, sabe? Não, com certeza o controle emocional dela estava muito bem preparada, né? Muito. Mentalmente. Muito. Mas que lindo isso. Bom, agora, Bruna, a gente tem um quadro novo aqui no podcast. A gente já tá chegando no fim. E aí eu queria saber se você topa participar. Claro, tamo junto. Que ele se chama Piscou Falou. Então eu vou fazer 5 perguntinhas pra você e você tem que me responder de bate-pronto, tá? Não precisa ser uma palavra só. Tá, só uma coisa curta. Uma coisa curta. Então vamos lá. Pra você, a maternidade é? Equilibrar pratinhos. Essa é boa. Quanto mais filhos temos, mais são os pratinhos girando. Verdade. E também ter a consciência de que nunca todos eles estarão girando. Sempre vai ter algum caído. Não é? Já lembrei de várias situações assim, realmente sempre tem um caído. E o que é Deus na sua vida? Eu acho que é a base. A gente só consegue seguir em frente e se levantar das rasteiras que a vida dá se a gente tiver Deus. Então, acima de tudo e de todos e inexplicável. Sim. Existe idade ideal para ter filhos? Bom, de preferência antes dos 35 anos. Não é o que acontece. Eu tive um filho agora com 37, então... Sim. Mas de preferência abaixo dos 35. Tá. Dê um conselho para uma mãe jovem. Acho que vou voltar na história dos pratinhos. Uma vez eu vi uma coisa que, nossa, me marcou muito. Que foi essa história... Semana passada, só contextualizando a resposta. Semana passada eu tive 4 partos normais em uma semana. E eu tô com um bebê de 6 meses, que acabou de entrar na introdução alimentar. Eu voltei a trabalhar há pouco tempo, então é muito difícil ainda ficar tanto tempo longe. E uma seguidora me perguntou, Bruna, como é que você dá conta com 2 filhos, um bebê? Nossa, você não parou em casa essa semana? A resposta é, eu não dou conta. Então, se eu tô lá nos partos, eu tô feliz e realizada, porque a minha parte profissional tá em êxtase, voltando a trabalhar e voltando a me sentir útil ao próximo. Mas a minha parte mãe tá desmoronada. Eu tô em frangalhos por dentro, pensando que eu tô há 24 horas sem ver meu bebê. A minha parte mulher, que devia estar na academia correndo, que cancelou o treino do dia seguinte, tá também péssima. Então, eu acho que o conselho para uma mãe recente, uma jovem mãe é esse. Entenda que você não vai dar conta de tudo. Faça o seu melhor e entenda que a vida é feita de fases. Vão ter momentos que você vai priorizar uma coisa, momentos que você vai priorizar outra. E eu falei pra caramba no bate-pronto. Mas tá ótimo, mas eu acho que é isso mesmo. Eu me sinto assim, né? O tempo todo. E o que você diria, a última agora? O que você diria pra Bruna que passou pelo desespero de achar que não conseguiria dar conta da profissão e da maternidade e agora tem 2 filhos e tem levado isso lindamente? Pensando naquela Bruna, assim, quando você acabou de ter o 2º filho e que você falou assim, como é que eu vou sair daqui e vou conseguir dar conta? Eu vou falar pra você que eu ainda tô saindo, tá, Gabi? Como eu falei, eu ainda tô nesse processo. O cordão umbilical dele já foi cortado há 6 meses atrás, mas o meu ainda ele vai sendo cortado aos poucos. Sim. Conforme eu vou vendo que tem demandas que eu não consigo suprir. Então, eu não consigo fazer tudo o que eu fazia enquanto eu estava somente em casa. Então, acho que o que eu falaria pra mim é tenha calma e seja gentil com você. Você não é uma super mulher e você não precisa dar conta de tudo.
Eu acho que é isso, é ter paciência, sabe? Porque às vezes a gente se cobra demais pra ser perfeita em tudo. Isso só vai gerar frustração, que é impossível. Eu amei mesmo. Obrigada. E eu queria que você deixasse agora pro pessoal como é que as pessoas conseguem te achar, deixar suas redes sociais e tudo mais. Eu também amei, viu, Gabi? Obrigada. Sempre muito bom conversar com você. Bom, meu Instagram é o @doutora.dra.brunabaeza. Baeza é B-A-E-Z de zebra A. E é isso, eu acho que eu trabalho na Mater Prime, que é uma clínica que fica em Moema, em São Paulo. Mas nas redes sociais vocês conseguem todos os meus contatos. Então tá. Tá bom. Obrigada. Obrigada a você. Bom, esse foi o Talk com Gabi de hoje. Muito obrigada pela audiência e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. É muito importante pra gente. Caso queiram falar comigo, contar o que estão achando ou mandar sugestões de pautas e convidados, é só me adicionar lá no Instagram, no @doutora Gabriela Silveira, ou deixar o seu comentário aqui embaixo. O Talk com Gabi vai ao ar quinzenalmente e é uma produção da Leopoldo Electrical Group, junto com a assessoria de imprensa TAG Comunicação. Um beijo e até mais!